falar de tecnologia de uma forma acessível para as pessoas é difícil. E a gente vê que na mídia não tem muita gente que fala disso, sabe? E eu acho que essa é a minha maior ambição no aspecto de comunicação. É poder facilitar em palavras não tão complexas uma comunicação que, na maioria das vezes, parece um grande bicho de 7 cabeças e pode não ser. E a gente tem muita coisa boa para falar, porque eu acho que projetos tem de sobra. O que falta é visibilidade. E é o que eu tento fazer. Trazer um pouco de visibilidade. Que você faz muito bem, né? Não, eu gostei do louco... como que é? Louco por inovação. É muito bacana. Quando a gente fala sobre consumo, a gente estava até falando aqui nos bastidores sobre isso, né? As pessoas, elas mudaram o comportamento de consumo. Se você for pegar a massa, né? Antigamente, eu tô, sei lá, com as minhas roupas que estão desatualizadas, eu preciso renovar as minhas camisetas. O que eu vou fazer? Eu vou ter minha rotina no meu dia a dia e vou observar os lugares que eu posso comprar essa camiseta, por exemplo. Então eu passei na frente de uma loja, aqui tem camiseta, ali, naquele shopping tem. E de repente, num tempo livre, eu vou até essa loja, eu vou olhar, gostei, tá dentro do meu ticket, do meu preço, do que cabe no meu bolso, eu vou lá e compro. Isso é o que se fazia, ainda se faz em um percentual menor nos dias de hoje. Quando a gente vem para uma análise mais recente, a gente percebe que as pessoas elas estão olhando para vários outros aspectos. O que é essa marca? Essa é uma marca que tem um trabalho escravo? De uma mão de obra bizarra que não dá um mínimo de valor para as pessoas? O que ela realmente traz? Ela traz inovações? Ela está buscando ter um posicionamento também... Uma empresa consciente, tudo que você está falando. Consciente, sem dúvida. Ela tem casos extremos de abusos com, enfim, uma série de problemas. E deixa eu te fazer uma pergunta em relação a tudo isso que você faz, né? Então você tem tido contato com pessoas, com crianças, com histórias de pessoas que estão... vamos dizer assim, revolucionando ou trazendo diversas coisas assim inovadoras. Você procura fazer um acompanhamento disso? Então, por exemplo, você pegou lá o caso da menina que criou a questão do UV, do sol, enfim, né? Você conhece a história dela a fundo? Por que eu estou te perguntando isso? Infelizmente, a gente sabe que no Brasil existem muitos aproveitadores. Sim. Né? E aí as pessoas fazem o quê? A menina posta um negócio desse, vem um cara por trás. Uma big tech. Uhum. Você tem esse acompanhamento, cara? Então, é possível? Por quê? Porque eu vejo que isso, que a gente tá falando, né? Fazer com que por exemplo, essa menina seja a pessoa que vai patentear isso, por exemplo. Claro. Né? E ela passe a lucrar dos bens. Porque infelizmente a gente sabe que existem muitas pessoas leigas juridicamente, muitas pessoas que se aproveitam desse momento e roubam a ideia. E quando você vai ver, a pessoa que criou, ela não teve benefício nenhum. Ela teve aquele momento de uau. Glamour, né? Mas a hora que você vai ver... Vamos colocar o momento dela de genialidade. A hora que você vai ver aquilo rentabilizar, pelo que a gente tá falando aqui, e falar assim, não, isso mudou a vida dela. Era uma menina lá, não sei de onde, que a família dela hoje vive por conta dessa... Sabe que eu acho que tem alguns aspectos pra gente considerar. Primeiro que o trabalho de divulgação, ele já é também nessa linha de, eu preciso dar exposição porque essa é a pessoa que fez. Isso você já faz. Isso é muito legal e é muito importante. Sim. Então, sempre quando eu crio conteúdos assim, eu busco a fundo, muitas vezes a pessoa nem no Instagram tem dela próprio. Sim. E eu acabo encontrando, marco as pessoas e faço o máximo de barulho que eu posso nos lugares que eu vou pra ninguém... não, ela já tinha mostrado isso antes. Sem dúvida. Então, eu acho que esse é um primeiro trabalho. Isso é muito legal. Outra coisa que eu acho que é fenomenal e todas as vezes que eu encontro coisas assim, eu fico cada vez mais surpreso. Sempre está associado, não sempre, mas na grande maioria das vezes, a escolas públicas ou escolas ou universidades públicas de visibilidade. Então, são escolas que já têm uma visibilidade, digamos, que talvez até internacional. Então, isso acaba marcando porque, querendo ou não, em alguma feira aquela pessoa já se destacou, já teve alguma premiação. Então, isso é muito legal também. E eu costumo, com certeza, acompanhar. A gente, às vezes, cria um conteúdo em conjunto. Então, eu sou super apoiador disso, cara. Acho que a gente precisa unir forças. É, muito legal. E eu vejo assim que, até pegando esse gancho, antes de você falar, desculpa, eu já te interrompi 2 vezes. Você ter uma ideia, como cada vez mais essas coisas estão presentes. Os caras, os meninos também na fase de 15, 16 anos, de uma escola pública do Nordeste, eles desenvolveram uma luva. Era o que eu ia falar. Cara, eu ia dar esse exemplo da luva. Pra você compensar o Parkinson. Era exatamente isso que eu ia falar agora. Transmissão de pensamento das ondas neurológicas. Não, mas assim, bizarro. É um negócio que
Existe já um produto no Agora mercado você sobre imagina isso. quantas pessoas nós temos no Brasil, eu não estou falando fora do Beneficia, né? mundo, Pois é. poderiam se beneficiar dessa música. Eu tenho Sem dúvida. uma amiga no meu condomínio, a Cris. E a Cris, tá torto o cabelo? Tá ruim? Tá? O Cris pediu para arrumar o cabelo. Eu sei A como Cris, é que é, né? Cris Salvini me falou que a cunhada dela está com mal de Parkinson. E eu mandei o seu vídeo das crianças que fizeram a luva de mal de Parkinson. Ela falou assim, mas como eu consigo essa luva? Então, você falou, você me cortou, mas eu ia falar exatamente desse então, assunto. Cara, porque e assim, Você viu que eu marquei, você não vai ver muita informação, né? 300 mil seguidores, mas Ai, meu eu Deus. marquei ali a Cris. Eu marquei ali a Cris justamente por causa disso. E quando eu falei pra ela que você vinha aqui, ela falou, você vai perguntar da luva? da luva. Então, muitos desses projetos, eles estão em fase de validação. Então, eles já estão, assim, funcionando. Eles já mostram que eles têm efetivamente o resultado. Aí veio parte de patente. Exatamente. É todo um processo. Então, assim, não é tão simples da gente falar, não, beleza, eu quero comprar. Mas é legal porque a gente consegue base para entender custos. Então, já existe no mercado luvas que fazem coisas similares, que custam de 8 a 10 mil reais. Isso, assim, falando que tem outras muito mais caras. Esses caras fizeram essa luva com menos de 100. Então você pensa que numa base de mercado, vamos supor que eles tivessem lá um ticket de 1.000. Cara, De 10, de 8, 10. você tá entendendo? Então assim, o mais barato seria 800, né? 800% em cima daquilo. Sim. Então é um produto muito mais barato, muito mais interessante e que eles utilizaram também de dispositivos que já são dispositivos de mercado. Eles fizeram uma união de uma série de sensores que fazem esse controle e o que eles basicamente atuam, né, em compensar o movimento de tremor, fazendo com que a pessoa tenha uma vida um pouco mais dentro dos padrões que as pessoas... Consiga comer sozinho, beber um copo Sem d'água. dúvida. E tem estimativas que, Se né, trocar. infelizmente, cara, no Brasil, os estudos mostram que até 2030 deve-se aumentar o número para praticamente o dobro de pessoas que têm Parkinson, chegando a 8 milhões de pessoas. Só no nosso Será que esse país. número aumenta tanto? Então, Hein, mas doutor? Conta pra gente. Aumenta, sim. e assim, imagina, uma pessoa que tem uma condição mais avançada ou enfim, não tem acesso a um tratamento. Você não consegue andar, você não consegue fazer tarefas básicas. Não, comer, né? Comer, se trocar. Comer, E com uma trocar. super, na maioria das vezes, com uma super lucidez. Então é uma doença muito sofrida pra pessoa que tá Michael ali. J. porque- Fox que o diga, né? É. Nossa, é um grande talento, né? Uma pessoa que, nossa, você não é do tempo, mas nós que acompanhamos, né? Ele era um cara exponente, assim, nossa. Hoje em dia tem até roupas, né, nos Estados É, Unidos, não, que tem a pessoa muito. veste e aí ela para. Exoesqueletos, né? Ajuda, né? Você tem Fantástico. e eu gosto muito de falar assim de às vezes tratamentos que vão nessa mesma linha e que tem tido uma relevância talvez não tão explorada e com muito preconceito no Brasil. Um caso deles é a cannabis. Como os óleos essenciais têm feito assim um milagre. E agora a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela descobriu uma nova planta que chama Trema Micanthra blumi e que basicamente consegue ter um efeito muito similar ao dos óleos de cannabis, Que legal. fazendo com que esse produto possa Mais barato. talvez ter um custo reduzido. Mas não E que tem não- o mesmo. Ele tem uma eficiência super elevada e ele não tem o efeito psicoativo. Então, quer dizer, é a planta, né? Como é que chama a planta? Trema Micanthra blumi. Fala sério. Então, assim, é um produto que está sendo cada vez mais estudado. Ele está já sendo validado, inclusive, para aplicação farmacêutica, justamente por conta dessas características. E o melhor de tudo, que ele se desenvolve em alguns locais com uma facilidade absurda. Então, você imagina, por exemplo, um local de manejo sustentável, que você possa produzir isso em mais massa, fazer com que exista, né, um tratamento associado a isso e que tenha um benefício de ser mais barato. Porque realmente esses produtos, por ter toda uma problemática por trás, por ter um preconceito, E não vai ter a problemática toda do... porque não tem o psicoativo. Ótimo. Então, você tem assim algumas coisas bem loucas. Agora eu lembrei de um caso, a gente estava falando. Hoje em dia, já tem uns caras que constroem paredes com maconha, cara. E depois eles fazem o quê? Não, desculpa, mas não... É Queima. Pois toca fogo, né? Não, mas... Queima aí. Não, mas agora falando sério. Desculpa, gente, é só uma brincadeira. Mas não
fica Por com favor. cheiro estranho, porque o cheiro é insuportável. Sim. Não, mas assim, eu Não, não sei por exatamente que do você- cheiro, porque eu nunca tive presente numa casa feita desse jeito. Mas é um Eu ia tentar movimento... ficar dentro. Será que não tem cheiro? Não sei. É pra ficar mais É zen. Tem todo... Não, mas... É uma casa relax, né? Pode ajudar, né, na área de descontração. Mas o que acontece? Na verdade, é um movimento de uma série de empresas de construção e também de arquitetura ao Olha, redor do mundo. na hora que a gente falar que eu conheço muita gente que vai entrar na fila para comprar uma casa. Pois é. Mas é esse movimento de empresas que estão tentando utilizar desse material, que no caso é o cânhamo, né? Então, é uma planta da espécie cannabis sativa que justamente pode ser mixada, né, a palha do cânhamo junto com cal e água e formar uma estrutura que ela vai ser monolítica, então que a gente fala na área da construção, que ela trabalha em conjunto, que ela vai ter uma característica que é acústica e térmica. Então passa por um térmica. tratamento, passa por uma série de processos. É uma fibra, né? Mas é uma fibra. E é um material que, por ser a palha, ele acaba sendo de descarte. Muitas vezes se desenvolve muito em algumas regiões e pode ser produzido também de forma sustentável para esse tipo de aplicação. E com um custo que pode, inclusive, ser reduzido. E aí a gente fala, pô, mas como que eu vou olhar para um produto desse? Já utilizam coisas muito similares há mais de 8.000 a.C., cara. Nossa. Com a palha do cânhamo. Então, você vê que é um material milenar que tem um potencial super diferente. Só não é divulgado. Só não é divulgado e, enfim... Por quê? Porque é muito mais barato? Porque... Olha, eu não sei exatamente por que motivo. Tem vários poréns, Tá, assim, mas de você é da área de possibilidades. construção, né? Você deve Pode pensar ser, nisso. mas tem uma complexidade por conta de um tradicionalismo, né? A construção civil, ela tem um tradicionalismo bizarro. Não é à toa que nós, no Brasil, estamos presos em técnicas e modelos construtivos lá década de 70, Se for comparar 80. com as casas produzidas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei se nós... É aquilo, né? Eu não sei se nós estamos anos luz atrás. Eu acho que sim. Então, é que assim, né? Aqui ainda não tem furacão, né? Mas como não? A gente passou por um essa semana passada. Então, eu fico pensando em relação a isso, né? Não temos até pouco tempo, não tínhamos, já tem acontecido. Estados Unidos tem essa questão, né? Lá demora 6 meses no você máximo sabe pra você que, construir uma casa. Às vezes, às às vezes vezes nem 15 dias. Às Sobre vezes a nem 15 construção, dias. agilidade na construção. Aquela casa de construção 3D, que é 3D que fala, né? Ou modular, né? Eu vi um. Eu Que vem vi, pronta, né? não, eu vi uma construção Que a que é uma máquina impressora... gigante. É uma impressora. Uma impressora 3D. De materiais, né? Existe essa possibilidade, utilizando principalmente alguns outros compostos que vão fazer a parte do fechamento, né? Porque tudo que é em estrutura de uma casa, por exemplo, a não ser pilares, vigas e lajes, é tudo vedação. O que isso quer dizer? Não tem função estrutural. Sim. Então, aqui, por exemplo, a gente está olhando para uma parede cheia de tijolos. O que isso quer dizer? Em algum lugar tem um pilar, em algum lugar viga. vai ter uma viga. Se eu derrubar essa parede, nada cai, porque ela é de vedação. Então, ela não tem uma função de sustentar nada. Sim. Ela está literalmente vedando aquela região. Então, até fazendo um paralelo com o que você estava dizendo, existem algumas outras tecnologias que estão fazendo a impressão, só que você tem alguns poréns. Como, por exemplo, primeiro, escalabilidade. Segundo, custo fixo de uma impressora como essa, que acaba sendo um pouco complexo e você, às vezes, não consegue alcançar gabaritos de altura, porque os braços, eles são limitados ainda. E aí, quando você aumenta, né, a capacidade de uma máquina como essa, se torna caro. Aí você precisa de uma repetição maior, porque você precisa do software que vai estar planejado, que vai estar com um projeto estabelecido de acordo com uma planta que vai ser fornecida por ele. É como uma fábrica. Se eu tiver que diferenciar, eu gosto desse exemplo. Vamos supor que você vai querer comprar um carro. Você vai comprar um carro elétrico. Aí você vira e fala assim, não, mas o carro do Cris, eu quero que ele tenha um volante triangular, eu quero que ele tenha um banco que gire para todos os lados. Pode ser que a fábrica até fale, quando você me paga? Dependendo de quanto for, eu faço. Por quê? Eu posso fazer, mas eu vou parar minha linha de produção. Sim. Quanto que isso custa mais? Então, O gabarito muda, né? Exatamente. Então, eu vou ter que parar todo o processo. Então, se tratando de construções e industrialização, ainda é um grande desafio. Então, se você pensar, né, quando a gente fala de construções, principalmente no formato americano e europeu, se utiliza muito steel frame e wood frame. Basicamente, são duas tecnologias, uma mais voltada especificamente com a madeira, então os Estados Unidos é muito forte nisso, e outro que é com base em aço com madeira junto.
O wood frame, na realidade do Brasil, ele ainda acaba sendo um pouco complexo por conta da tropicalização do país. Então, você tem uma umidade que é diferente, você tem uma complexidade de desenvolvimento de fungos, de bactérias, que também é difícil de ser lidada e controlada. Então, para tudo isso, né, você acaba tendo um custo mais alto. Logo, não é tão interessante se investir. Já o steel frame, você tem o aspecto da padronagem. Então, você precisa ter uma repetição para que ele custe um valor ok. Então, você precisa trabalhar sempre com módulos. Vou fazer módulo sala, módulo X, módulo Y. E como eu consigo conectar esses módulos para que eles tenham uma certa diferenciação? Porque ninguém, infelizmente, né, as coisas mudaram muito nos últimos tempos, quer mais ter um imóvel, principalmente uma casa, que vai ser exatamente igual à sua do seu vizinho. Padronizadinha. Entendeu? E que, de repente, se eu quiser deixar a cozinha um pouco maior, eu abrir para a sala, eu não posso, porque é tudo estrutural. Porque um steel frame, você tem partes que você não consegue mexer. Você não tem como, porque ele foi feito de aço. Você não consegue fazer aquele vão livre. Com essa sustentação. Até consegue, mas aí ele precisa estar previsto inicialmente. Sim. E aí depois você vai ter que, se você quiser dividir, aí você vai ter que subir uma parede. Sim, entendeu? Sim. Então tem alguns entraves, assim. Mas o método e construção civil, de um modo geral, ela tem esse apelo da gente tentar nadar contra uma super maré, que é uma maré de tradicionalismo e de muitas coisas paradas ali no passado. E por isso que também a gente, com a Revolutec, entra uma outra vertente, que é trazendo para o ambiente da sua casa. Como que a gente pode levar algo mais interessante? Hoje, por exemplo, a gente tem revestimentos que são de parede, que são feitos de fungo. É um material inimaginável. Inimaginável. Vou colocar um fungo na minha parede? Pois é, basicamente como se fosse um cogumelo. Um desenvolvimento de um produto que ele passa por um processo de estabilização e que ele fica com a aparência como se fosse um gesso. Para acabamento, e com formato, com desenho, super interessante, que ele passa por esse processo todo de estabilização e que ele é feito a partir de um resíduo da área agro, né? Então, de sementes, enfim, uma série de coisas que sobram, né? Bagaço, e que você utiliza para produzir um tal de um fungo que se chama micélio, que pode ser controlado, né? E que você pode fazer com que ele tenha formatos específicos. Já tem uma série de desenvolvimentos com micélio. Alguma coisa. Assim. Eu não vi esse. Fantástico. Eu li alguma coisa a respeito, porque meu sogro é do agro, né? E ele trabalha muito com cana. E a gente tem muita... O bagaço da cana O que você faz? Exatamente. Não, biocombustível. Tem muita coisa hoje, né? Então, assim, você começa a ler determinadas coisas que são desenvolvidas porque é o que hoje existe essa preocupação. E isso foi um lado da sustentabilidade agregado para um agro que é um meio complexo e que tem vários poréns e que você gera renda, porque você rentabiliza um produto que era resíduo, que você tinha que pagar a destinação. Você tinha que pagar o descarte. Exatamente. E agora você ganha com Olha que legal. Virou matéria-prima. Comprando isso, sem dúvida. Sim. Você entendeu? Então, assim, é muito louco. O meio da construção, ele acaba tendo muitas coisas, mas justamente levar para dentro de casa, assim, a gente vê pouco se falar dessas tecnologias que são interessantes. Legal. Hoje, por exemplo, você fala, eu quero ter uma maior sensação de conexão com o meio ambiente em casa. Vou ter o quê? Uma planta. Mas você pode ter um musgo na sua parede. Uma parede, né? Eu vi a parede de musgo. Fiquei com uma vontade de ter aquela parede de musgo. Né? Basicamente. Deixa fresquinho o ambiente. Não, e assim, é um produto que ele é totalmente estabilizado com um musgo, que é especialmente esse da Escandinávia, que você consegue deixar com uma aparência como se fosse uma floresta. Legal. E que ele dura, assim, 20 anos sem precisar regar, sem precisar fazer nada. E ele continua tendo uma troca com o meio ambiente. Então, você tem quero uma parede de musgo na minha casa. É super legal. Não, sensacional. Tem muitas coisas, Muito legal. Bom, chegamos no momento muito especial. Momento que você adora. Eu amo, mas antes de fazer esse momento que eu adoro, porque... Calma. Respira. Você é o nosso patrocinador, eu preciso falar. Fala. Isso, temos que fazer a parte comercial, como disse o Breno, acabou de dizer. Se nós não formos prósperos, nós não conseguimos andar. E você pode ser um patrocinador aqui do RealizaCast, né? Enfim, patrocinar o RealizaCast verdadeiramente é fazer o bem. Realizar o bem, é fazer parte. Fazer parte. A gente está falando. Né? Então você pode fazer parte desse momento aqui do RealizaCast. Entre em contato com a gente. Explica onde ele pode ter. Você pode aparecer na nossa tela com seu QR Code. Você, olha, o momento que eu mais gosto. Sabe qual é o momento que eu gosto também? É o momento de interação na mesa.
que a gente pode fazer. É, o que come. Já que a gente come. Esse vai ser posterior. Joga aqui, por favor, aquele Não, filme. é que às vezes, dependendo da pessoa, a gente faz um momento aqui, né, de degustação e tal. Ah, Por que é? não? Lógico. É, sem dúvida. e Já quiser mandar um tivemos- produto, quiser, por exemplo, mandar um produto pra gente apresentar aqui. A gente vai, Claro. vai apresentar aqui Uau. ao vivo, em Nós- cima da mesa. nós- Vamos... posso dar um spoiler? Pode. Nós vamos ter um momento cafezinho. Ah, é, novidade. Momento vai ter um momento cafezinho. cafezinho. Aguardem. Muito Momento bom. cafezinho. Eu tô louca pra provar todos os tipos de café que eles vão mandar pra cá. Maravilhoso. Vai ser Eu muito quase bom. não gosto de Muito café. bom. Vai ser muito bom. Mas agora nós chegamos no momento cadeira elétrica, mas o Breno, ele foi já... como que eu posso antecipou. dizer? Ele foi privilegiado, né? Ele foi privilegiado. Por isso que ele tá com essa cara serena, fala cadeira elétrica, todo mundo já... Dá aquela pleno. arrumada. Não Ele é? tá pleno. Ele tá pleno, dá aquela ajustada, porque cadeira elétrica, o que vai acontecer? Cara, eu quero saber de você, né? Você é um cara aqui cheio de inovações, né? Faz o bem. Achei muito bacana essa sua questão de divulgar o que as pessoas fazem. Né? O que a gente falou, às vezes as pessoas elas estão tão preocupadas em fazer a sua divulgação e só promover, né? Se autopromover, só falar de si mesmo. É tão legal você ter, né, um canal que fala sobre Ele realiza o que o as bem pessoas... todos os dias. Então, é muito falando bacana. dos outros. É, muito legal. A pessoa E trazendo pensa, conteúdo... como E eu trazendo posso conteúdo... realizar o bem. Ele realiza e trazendo o bem ajudando os conteúdo de outros. qualidade, né? De relevância. E o que você pode fazer para os nossos ouvintes que estão do outro lado, né? Que você fala assim, poxa, eu acho que eu posso fazer isso por um dos seus telespectadores ou um dos nossos ouvintes, porque nós estamos no Spotify, no Deezer, enfim. Né? O que o Breno pode fazer? Olha, eu acho que assim, com base no que eu acabei trilhando durante a carreira e esses desenvolvimentos, principalmente na área de tecnologias, de empreendedorismo, eu acho que empresas ou pequenos profissionais que tenham ali um desenvolvimento e que queiram estar mais presentes na mídia e quiserem trocar uma ideia comigo pelo direct, por onde for, né? Pela melhor forma de troca, eu posso, sem dúvida nenhuma, entender e tentar fazer um mapeamento num áudio de análise do que aquela pessoa está fazendo e como ela pode, de repente, potencializar a visibilidade do que ela faz. É uma consultoria, nada uma mais consultoria para potencializar o negócio do pequeno empreendedor, Sem dúvida, enfim, sem ou dúvida. até mesmo de uma pessoa que não tenha um comércio, mas viva das redes sociais, Ou né? de um Através projeto. de vídeo, um projeto. Sem dúvida. Bom, Fantástico, ó. Sem problema, sem problema. Dá um abraço. muito bom, obrigado. Isso merece um Não, brinde. Doutor abraça, doutor abraça. Pera que o Breno... Eu quero água. Tem água, alguma coisa água. aqui? Peraí. Não, pera. Água, O dele é só pra inglês. Você gente. falou, né, que Foi precisava lavado. de aguinha. Precisa de Precisa de água. Aguinha. Ai, dizem que isso é pra sorte. fazer. Sorte. Aí, tá ótimo. Minha mãe sempre fala que Show. quando cai é sorte. Tá bom. Obrigado. Boa. Muito Pronto, bem. pera, Vamos pera fazer o brinde. Sucesso brinde, Realiza esse Cast. Sucesso a Sucesso. todos. Sucesso a nós Nossa. todos. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. E é isso, eu acho que quando nós nos propomos, né, a fazer o bem pro próximo, as coisas voltam, é natural, né? É a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Acho que isso é uma das coisas que a gente pode falar aqui para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Não adianta que as pessoas não quererem praticar o bem. Eu acho que quando a pessoa entende a importância de se fazer o bem, que quando você faz o bem para alguém, na verdade você está sendo beneficiado, né? Porque muitas pessoas dizem, eu faço bem e tal. Não, aquela pessoa, nossa, ela tem que me agradecer pro resto da vida. Não, mano. Você precisa ser grato por ter tido a oportunidade de fazer o bem. E foi como bem o Neto falou, né? Quantas pessoas querem fazer o bem e não podem? Não consigo. Existem pessoas que não conseguem, né? Tem um coração bondoso, mas por algumas limitações não conseguem. Quando a gente consegue fazer o bem, né, para as pessoas, de todas as formas, né? A gente pode fazer o bem de tanta forma. O abraço é fazer o bem. Um bom Você viu dia aquelas sincero. pessoas que Um bom colocam, dia que sincero. colocam as placas nas praças e fala, eu quero um abraço? Sim. Sim, eu preciso de um Você sabe- abraço. você Quem tá sabe que- ganhando o abraço ali é ela ou a pessoa que tá dando? Você sabe que é uma coisa que... Outro dia eu estava ouvindo uma música da Marisa Monte e gentileza, né?
E tinha um profeta gentileza. Você sabe dessa história? Não. Não, né? Pois Conta é, aí. não é da sua geração, é da nossa Não geração. é da sua geração. Ele gosta de falar a idade. que ele Mas eu gosta. vou falar Ele por gosta que de Antes de falar você que ele é filosofar, velho. mas eu sei que vai ser Eu bonito. conheço, pô. Ó, Ele eu sei que vai ser gosta de falar bonito que que ele ele é vai falar, mas o Neto é aquele que fala assim, eu sou da época que aquilo ali tudo era mato. É clássica, né? Sendo que ele, Tudo, mano. sendo que ele é mocinho ainda. Mocinho, novo, meu. Eu tenho só 35. Então, Eu não entendi a sua risada. não, vai, vamos lá. A gente pega ele no final, mano. Tudo bem, Desculpa, deixa eu elogiar ele. Eu ia elogiar. Bom, vamos lá. Na verdade, assim, né? O Profeta Gentileza era um andarilho de rua e que ele escrevia nos viadutos vários versos, várias profecias mesmo, sobre coisas que falavam para as pessoas sobre bem, sobre coisas legais, que você tem que olhar para o próximo, que você tem... É uma série de coisas, né? Mas induzindo a pessoa realmente... E imagina, você está lá no trânsito, né? E você lê lá alguma coisa, sabe? Gentil, alguma coisa bacana. Sorria pra alguém, dê um bom dia. Cara, era sensacional. E a música da Marisa Monte fala justamente sobre isso, que o pessoal pintou, a prefeitura pintou, ele morreu, né? E a pintura ficou durante mais algum tempo e depois eles pintaram por cima daquilo sem nenhum tipo de registro, etc. Uhum. Então ela fala, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Então isso tudo eu estou falando porque é o seguinte, aonde eu acredito que todas as pessoas têm a propriedade de fazer e a obrigação de propagar o bem. Tá? E eu fico muito feliz mesmo, assim. Eu sou o cara mais emotivo aqui, né? Hoje a Vanessa também está emotiva, mas de ver pessoas com o teu intuito, tá? Com a tua cabeça, numa geração maravilhosa que eu falo para todo mundo, que essa geração que está vindo tem tudo para fazer a diferença. Menos jovem, preconceitos, né? menos a cabeça muito mais aberta, uma capacidade de síntese de informação, porque vocês têm uma abertura de informação muito maior que a gente teve, né? Então, assim, vocês têm coisas maravilhosas para fazer e vocês vão, com o teu exemplo, eu acredito nisso, que façam a diferença, né? Nós somos aqui uma centelha do que nós gostaríamos que isso propagasse, né? Então, agradeço muito a você, de verdade, assim, pelo teu intuito, por tudo que você está fazendo, pela tua geração, pela nossa geração, e porque todo mundo que venha tá assistindo e tudo, e acredito realmente nisso. E gosto muito de pegar pessoas que são exemplos como você, né? Então, isso nos dá uma honra muito grande. Dá um abraço Pra dele. mim Não, vem cá. Eu vou dar um abraço nele. tava louco pra fazer Eu isso. vou dar um abraço nele. É isso aí. Cara, mas é isso. É um prazer. É que, às vezes a gente fala assim, a sua geração, né? Porque assim, eu tô com 45, né? Não vou mentir. Você é a muito idade, mais né? novinho, Vou fazer 45. Minha mulher fica brava que eu já me antecipo a minha ideia. Minha idade, olha lá a cara dela. Tenho 44, faço 45 em janeiro, então já passou do metade de 45. Quando a gente fala dessa geração, né? Você tá com 27 anos. Porque, assim, infelizmente, as pessoas, a grande maioria, mas a gente falou aqui que a maioria é pessoas do bem, pessoas boas, mas a gente precisa continuar plantando isso. É o legado, tem que deixar o Né? legado. É o legado, porque, infelizmente, o mal sobrepõe muitas vezes o que é bom. Eu costumo dizer assim, né? Antigamente, para nós assistirmos uma fita, ouvir assistir um filme, nós tínhamos que rebobinar, assistia lá, rebobinar, né? Então você alugava lá o CD, a fita, aí para devolver ou para assistir de novo, você tinha que ir lá no videocassete. Se você não rebobinasse, você pagava pagava multa. Hoje não. Hoje a gente pega a barrinha, arrasta para cá, assiste de novo. Quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. Então assim, isso significa o quê? Que o mal, cara, é muito fácil para você. Agora, o que é bom, se não persistirmos, né, em fazer o bem, e falarmos sobre o bem, e ensinar as outras gerações, né? Porque o que você está fazendo agora é ensinar a geração mais nova. É o que você faz. Você pega o vídeo de uma menininha lá, sei lá, de 10 anos, ela fala, olha o que esse cara fez por mim. O cara nem me conhece. É uma semente. É uma semente. Eu não sei se você tinha essa entendeu? consciência quando você abriu o seu canal. Que o que você faz ali todo dia é multiplicar a prática do bem para o mundo inteiro.
Sim. E talvez você nem tenha percebido o que E você criar fez. esperança, né? Criei esperança. Criar E esperança. você sabe que tem várias pessoas depois dele que começaram a fazer canais similares ao dele. Sim, nada se cria, tudo se copia. Mas isso é maravilhoso. Sim, E é é maravilhoso. É É isso. maravilhoso. É Maravilhoso. É um movimento. É o né? influenciar. Se cria É um um influ- movimento. É o que eu é acho você perpetuar, né, isso. É você influenciar você- as pessoas para fazer o bem. Tem tanta Sim, gente fazendo isso. coisa As que não pessoas tão presta e as pessoas falando, né? replicando, É uma infelizmente. onda. Exatamente. Né? Você A está andando replicação é ótima. conosco. Por isso que quando a gente foi selecionar os nomes das pessoas que a gente queria trazer, Aham. eu falei, meninas, eu quero levar o Breno. Eu falei errado seu sobrenome na época, mas agora tá certo. Breno Pfister. Agora não esqueço mais também. Breno Pfister. Porque olha só, olha o canal do menino. E é pioneiro. Isso é muito difícil, ser pioneiro em Hoje em qualquer dia coisa. a palavra é disruptivo. Eu gosto muito dessa palavra. Inclusive, uma das minhas palestras fala sobre, assim, disruptize-se. Porque tem muito, utilizando da palavra de marketize-se, né? Tem um cara que ficou muito famoso Sim. por falar disso, né? Marketize-se. E eu gosto dessa ideia de disrupção mesmo. Porque as pessoas não têm noção do que é a importância da disrupção. E como na história tem muitos casos de disrupção que quebraram completamente o game. Fizeram com que todo o mercado precisasse se posicionar. Eu dei um exemplo de uma disrupção bizarra, que é a chegada do TikTok. Por bem ou por mal, tendo vídeos de dancinhas ou fúteis, não importa. Ele Quebrou. criou uma disrupção que o cara que ele era muito bem posicionado, ele precisava reformular o trajeto dele. Não tinha mais por onde. Então, eu acho que essas disrupções são exemplos que a gente precisa estar focando, e eu gosto de tentar levar o máximo de positividade, e ao passo que eu tento trazer uma visão sempre mais macro das coisas. Então é justamente isso. É ir para o lado da sustentabilidade, é ir para o lado dos projetos nacionais, é ir para o lado da saúde, que eu acho que é tão benéfico e tão pouco falado, né? Saúde a gente só ouve desgraça e coisas maléficas. Não, mas Sim, fica porque é o que dá tranquilo em que conta. nós, na saúde, depois, nós vamos conversar sobre várias coisas interessantes. E eu acho que, assim, tudo que você tem colocado, e várias coisas que eu acompanho... O Neto acabou de chegar de uma semana nos Estados Unidos fazendo treinamento com os maiores bucomaxilos de todos. E ele faz parte desses maiores bucomaxilos. Faz parte. Eu tô aprendendo, Lá só tô estavam aprendendo, Agora os de Itaquera maiores. aqui do lado, perto. Não, mas os eu tô Lá caras só aqui, estavam os maiores. Vamos Eu ver, tô aprendendo. lá só estavam os maiores. Dr. Neto estava lá. É isso E aí. aí, então, aceita, Agradeço, faz parte. agradeço. E aí, e ele chegou de É um lá falando, você privilégio. não sabe o que eles estão fazendo. Você não sabe o que eles estão fazendo. Muito legal. Quer dizer, e também veio falar dos meninos, né? Dos Não, meninos meninos de não, né? Eu falo que essa é a geração. A geração, a sua Eu falei isso geração. lá e continuo falando, né? É assim, a gente tem que... antigamente, a gente aprendia com as pessoas mais experientes, etc. A gente e tal. também foi nós fomos esses meninos disruptivos da nossa época. Não, mas é diferente. Nós fomos. O que eu digo é o seguinte, Em é outras que a proporções, porque hoje em dia eles geração, estão muito mais fortes. que veio, ela tem uma abertura muito maior. A globalização trouxe possibilidades. E trouxe voz, portas né? muito fáceis. É, muito a mais, internet muito traz mais voz. abertas. Isso. Então, assim, imagina, eu tenho colegas que foram fazer residência na França, nos Estados Unidos, etc. Antigamente era super difícil, né? Na Espanha. Então, assim, e essa troca de ideias, de pessoas, né? Então, por exemplo, eu pego colegas aí com 30 e poucos anos, que eles estão voando, e eu falo para eles, eu não tenho ego nenhum em dizer assim, quero muito aprender com vocês cada vez mais. Nilo, Thales, são caras excepcionais, com mãos excepcionais e cabeça muito boa, sabe? Então, assim, por que não? Por que Ao não agregar, contrário, né? agregar, lógico. A minha experiência de 50 anos, etc e tal, pegar esse pessoal, falar, não, quero ver como é que você faz, é minimamente invasivo, como é que é? Me mostra. Poxa, vamos lá, quero aprender essa técnica, são coisas Sabe? diferentes. Sem dúvida. E você tava fora, agora me veio uma coisa na cabeça. Você lida com cirurgia, você lida com paciente direto, né? Sim. Tem muita gente que tem medo de agulha, não tem? Muita. Cara, não sei se você já viu, mas agora tem uma agulha que ela é flexível, ela é mole, feita de um elemento que chama galho metálico líquido. Um negócio fantástico, uma inovação que já está sendo testada em vários lugares e que você lida com um problema que às vezes a pessoa deixa de tomar uma vacina, uma injeção, porque ela tem medo. Isso é pouco falado, mas tem muita Muito. gente Como que é que tem essa medo de agulha tirar. mole Nossa entra Senhora. na pele? Pois é, então esse elemento que é o galho metálico líquido, ele tem uma característica de que quando ele está em uma temperatura ambiente não confinado, ele tem uma mínima dureza para fazer uma perfuração. Analogia simples, o pernilongo. Ele nos pica
mas a gente não sente. A gente Muitas pode vezes sentir a gente um não sente, incômodo, é. mas você não sente dor. Não. Porque ele tem uma estrutura mole, mas fina e bem pontiaguda, que ele consegue fazer essa Entrar na perfuração. sua- Sim. O que o galho metálico líquido faz? Ele permite essa perfuração e quando ele está dentro do nosso corpo, ele fica muito mais maleável. Então, você resolve Fantástico, problemas, por exemplo, de acessos venosos, que hoje já tem o silicone, né? Mas que antigamente o cara ficava lá com acesso venoso, ele ficava com o braço todo estourado. Ainda fica. Não, e mesmo fica. com silicone, tem muita gente que ainda tem né, uma sensibilidade ao silicone, etc e tal. E isso você tem que colocar a agulha por dentro do silicone para depois você tirar a agulha e deixar só o silicone. Então, se você tem, de repente, o galho que você coloque e você não precisa tirar nada, então, quer dizer, é Melhor ainda, muito né? mais fino, às vezes. Quando você tal. acha que esse galho vai chegar? Então, as expectativas é que eles colocam sempre, assim, de 8 a 10 anos para esses produtos estarem mais presentes dentro do mercado. Mas depende muito, assim, dependendo da quantidade de testes, de como as coisas vão, né? Porque tem várias regras de Vai acabar com o ANS, estresse um de monte você coisa, tirar então. sangue de criança. Você perguntando, Vanessa, onde Maria Luísa vai tirar sangue? Sem dúvida. Né? Vai melhorar demais. Ajudar, sim. Sim. Os idosos que estão doentes nas UTIs, imagina? Sim, Como isso melhora? Vai ser muito bom. certeza. Sabe que, aproveitando que a gente estava falando disso, você que está na área aí diretamente com a parte de dentes e tal, acho que você já deve ter visto uma iniciativa de um remédio que estimula crescimento de dente. Crescimento de tecido dentário, né? Exatamente. Que faz uma associação com o gene, o ZAG1, né? E com o fator de crescimento BMP. Exatamente. E especialmente agora nos testes iniciais com ratos, cara, as respostas absurdo, são né? absurdas. Então, assim, você minimizar, você conseguir estimular, de repente, uma pessoa que teve alguma perda, né? Uma perda óssea, dentária. Você sabe que assim, né? Existe um boom há muitos anos atrás da célula-tronco. Né? Então, se desenvolver a célula-tronco, etc e tal, para determinadas estruturas. Então, se falou em medula óssea, se falou em dente, se falou em uma série de coisas, estruturas que você pudesse repor. Que então, dente você perdeu, não volta mais, definitivo não volta mais. Então, mas o problema todo disso tudo, né, infelizmente, na área da saúde, é que você tem uma série de pesquisas e, às vezes, até por interesses financeiros, isso não vai muito à frente. Né? Eu acho que está muito nesse entrave aí. Sempre tem, né? A gente vê... eu vou dar um exemplo. Senhor político, a nossa linha política aqui, né? Não é só político, tá? Não é só político. Eu acho que é muito mais mas é uma muito questão mais também de financeiro. legislação. É muito mais financeiro do que político. Quando você vai na indústria lucra muito. A indústria ali, eu vou te dar um exemplo. A política e a indústria, elas estão interligadas. Se não tivesse esse repasse de um lado para o outro, isso talvez funcionasse a indústria melhor. farmacêutica, eu digo o seguinte, pra você ter uma ideia, né? O coquetel que se usa para HIV e tal, não sei o quê, muita gente, infelizmente, isso já foi desenvolvido há muito mais tempo, mas o AZT, por exemplo, ficou no mercado muito tempo, ele tinha já uma produção, etc e tal. Então, enquanto não se esgotou isso, né, isso é relatado, né, hoje abertamente. Então, muitas pessoas, infelizmente, sofreram. E faleceram por isso, né? Sofreram da pior então, infelizmente, nós temos nesses viés. Por exemplo, a parte de contraceptiva, que é tão complicada e especialmente para as mulheres sofrem muito, né? Com contraceptivos e com uma série de coisas. E já tem algumas iniciativas que vão para o lado de desenvolver algo para o lado masculino, efetivamente. Então, o cara, ele controla necessariamente isso, ou então divide essa responsabilidade, porque não é nada justo, né? Sim. Hoje, igual para igual. Não, assim, hoje tem um gel que você faz exatamente isso, um gel contraceptivo masculino com mais de 99% de eficácia, um negócio absurdo, que você faz uma introdução por meio de uma injeção, né, no canal deferente, que é o canal que faz a interligação e carrega os espermatozoides, né? E que você consegue ali, pelo menos nos estudos iniciais, uma duração de 2 anos com esses espermatozoides com uma taxa menor de fertilidade. E depois de 2 anos ele passa a ser absorvido pelo corpo e a pessoa, teoricamente, volta com a fertilidade normal. Tradicional. Vocês aceitariam uma injeçãozinha dessas? Eu não teria muito problema com isso, sinceramente. Eu não tenho esse ego, assim. Eu vejo que muitas vezes que eu falo... de dor, porque é uma injeção. Vai entrar com uma agulha lá... Mas pensa o seguinte... Vamos entender
ser isso na prática? Não, mas tudo tem. A tudo Vanessa já tem, foi polemizando, já, tudo tá tem. vendo? Ó, eu concordo com você. Quantos homens, no número 10 homens, quantos vocês acham que Meio, aceitariam só levar meio, uma meio. injeção lá? Meio com medo ainda, Pra tipo... não ó, engravidar. ó. Mas vou te Aí falar. você vai Macho jogar demais, isso pra né? mulher, vai falar lindinha aí, ó. Eu Toma o concordo, eu comprimidozinho. concordo com você, mas discordo da Vai lá, abordagem. lindinha. Porque por uma mulher, por exemplo, colocar um DIU. Cara, Horrível. eu não sei se você já teve essa experiência. Minha namorada já, e assim, é terrível. É terrível. É uma coisa completamente. E depende. Não precisa disso. Não tô falando do DIU, mas o próprio anticoncepcional que É. traz coisas horrorosas pra mulher. É péssimo pra Sim. mulher tomar um anticoncepcional. Sim. Mas você acha que ele vai querer levar que seja uma injeçãozinha, tá? Ou ele vai querer que a namorada ou que a mulher tome as cápsulazinhas? Não, sem Se dúvida. fosse um gelzinho igual a testosterona que a gente passa assim na pele. E resolve. Não é? Não, A gente e não tem que selar, não pode ser. Vamos tomar um comprimidinho, passar no rosto, um creminho? Ai, mano. É que acaba sendo mais invasivo, né? Normalmente, todos os remédios que são, pelo menos, me corrija se eu estiver errado. Meus pais são da área da saúde, então eu sempre convivi com isso. O que seus pais fazem? Então, meu pai é pediatra e geneticista e minha mãe é geriatra. Ah, que legal. Médicos, os dois. É. E você não quis, não... Cara, acabei não indo pra área, é muito louco, Mas né? porque Todo mundo... ele foi levado Mas você tem pelo irmãos? vô. Eu tenho um irmão que ele faz jornalismo. Nenhum dos dois. Nada a ver. Olha que Mas legal. os dois super comunicativos, né? Porque ele faz É. jornalismo. Sim. É, a gente foi pra áreas diferentes. Mas é justamente isso, assim, eu acho que essas coisas... e Vocês você são tem uma razão. dispositivos desde de nascença, então. São desde em casa. É, né? de uma certa forma. Mas eu tava falando do medicamento, que pelo menos pelo que eu escuto, assim, falar em casa e das minhas pesquisas, normalmente se tratando de cápsulas, diferentemente de algo que é mais local, que é mais utópico e tal, você tem um nível de agressão maior pro corpo e talvez uma eficiência Menor. reduzida. Então, Sim. por isso não faz tanto sentido, né, talvez. Ó, eu percebi aqui que a gente pode fazer uns 5, 6 podcasts aqui, tranquilamente. Pode. Não, Tem Breno, muita tá coisa convidado pra pra gente mim falando a várias noite vezes, inteira. sem Se a dúvida. gente, ó, aquele reloginho ali, ele fica me perseguindo, ó. Ele fica piscando pra você? Ele pisca pra mim. Ele faz. Olha a hora, olha a hora. Hein, Breno? 1h25 de podcast. Olha lá. Já tava ligado esse relógio Amigo, antes? queremos muito ficar Não? mais tempo e você está convidado a vir outras vezes. Sim. Sempre Sem que dúvida. tiver, as portas estão sempre abertas, né? Nós vamos ter o prazer de te receber quantas vezes forem necessárias aqui, que você acha que nós possamos ajudar a fazer o bem, alavancar outras bandeiras que você queira vir trazer. E agradeço demais. Realmente eu sei que como você divide seu tempo em vários aí, né? Em vários empreendimentos, etc. Agradeço muito. Fico muito feliz, tá, de ter pessoas como você no nosso hall de realizadores do bem, tá? Então, É uma obrigado honra, mesmo. É uma honra. Pra mim, Agradeço esse também. espaço é necessário e a gente tem que estar catapultando as vozes e cada vez mais. Não, É contamos com você para isso, até para nos Sem dúvida. impulsionar. Você sabe muito mais desse meio. Nós somos iniciantes. O Cris não, o Cris já era veterano no podcast. Nós não, eu e Ou a você Vanessa. tem que começar aquela consultoria pela gente. É, pronto, eu já estou me inscrevendo aqui. Amor, já se inscreveu aí, amor? Muito obrigado mais uma vez. Muito Imagina, obrigado. Obrigado, tá? Breno. Foi um Muito prazer. Obrigada mesmo. Foi um prazer te conhecer. Não, né? peraí. Conhecer tem uma todas essas coisa. Você é vertentes. igualzinho pelo Você tem Instagram que- e pessoalmente. Não, Que peraí. bom. Eu quero saber Eu tenho o que seguinte. indicar, eu tenho que Quem indicar. que você vai indicar para ser o próximo realizador do bem antes da gente reencerrar? Sem dúvida, a Natasha do Ciclo Ele Vivo. comentou. É, Ele já tinha comentou, comido, ele comentado. já Ó, Mas aí faz olha o- pra cá, faz o convite. olha pra cá e faz uma Natasha intimação do pra Ciclo, ela. Faz o convite lá pra ela. Eu vou já mandar no WhatsApp pra você, mas isso ela aí. sabe. Natasha, vem aqui, cara. A gente tá junto aí propagando essas coisas. Você tá há muito mais tempo do que eu nessa jornada. Vamos tentar cada vez mais se unir a outras pessoas que estão no mesmo direcionamento que o nosso, que vai ser muito próspero. Maravilha, Esperamos Natasha você, já está Natasha. convidadíssima. Esperamos você aqui. Não dá nem pra falar É que isso é aí. distante, porque ela é de São Paulo. Então, Olha, É. pronto. Maravilha. tudo foi falar. Maravilhoso. muito suas obrigada. considerações finais. Dessa vez eu vou falar sem chorar. Isso, vai, por favor. Que eu vou terminar também de novo, aí você vai fazer eu chorar de novo. Gente, foi uma semana delicada. Eu venho aqui. Não, todo podcast a gente termina agradecendo a família. Eu vou te explicar por quê. Porque não seria possível nós estarmos aqui
se a nossa família não nos ajudasse nisso. Hoje, por exemplo, as minhas filhas estão com meu irmão Alexandre, minha cunhada Priscila, minha sobrinha Isabela, Giovana, Gabriela. A gente ama vocês. E aí, quando a gente comenta, meu irmão, no meu primeiro podcast que teve, com a Carla Brandão, eu cheguei na casa do meu irmão, a minha cunhada, seu irmão ficou todo feliz que você falou dele lá. Ale, eu te amo, você é um irmão maravilhoso. É pra cá, produção. Ale, eu te amo, você é um irmão maravilhoso. Priscila, você é uma cunhada maravilhosa, uma irmã pra mim. Muito obrigada por fazerem parte da minha vida, muito obrigada por cuidarem das meninas para que eu possa estar aqui hoje. Amo vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecimentos principalmente a Deus. Acho que a Deus, antes de qualquer coisa, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui e não teríamos esse propósito. Então, amém. Muito obrigado. Amém. Sua vez. Muito feliz de estar aqui, feliz de te conhecer. Quero agradecer a minha esposa que ficou aqui. É o meu ponto, né? Fica aqui falando comigo aqui. Enfim, obrigado. Eu tenho que... Amanda, Maria Luísa. Obrigado. Senão, eu apanho em casa. Agradece a namorada. Obrigado. Vai assistir. Isso aí. Agora vai. Agora pode falar da mulher. Pronto. Agradecer a minha esposa, Carlão, Diego, enfim. Pela paciência e pelos horários que nós estouramos muito obrigado. todos, né, para variar. Muito obrigado e agradecer, claro, você que ficou aí até agora do outro lado, nessa câmera, naquela câmera, naquela câmera. Eu vou falar com todas, Diego. Não adianta você ficar apontando, naquela. Faz o corte aí, se vira. Muito obrigado, gente, por você ter ficado aí. Ajude-nos a fazer o bem, compartilhando esse conteúdo, indo lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, visitando os nossos Instagram, os nossos arrobas. Cruz, _treinadora. @Dr. Neto, Bucomaxilo. @Cris Boni Oficial. O Cris é com CHR, não é nome artístico, é o meu nome mesmo. Cris Boni Oficial. E __ Breno Pfister com P na frente. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus. Um grande abraço. Valeu. Até mais. Valeu. Muito bom.